Você acha que sabe o que é um pirata? Você não sabe? Ninguém te contou o cheiro. Ninguém te contou o frio que desce pela espinha quando você acorda no escuro, no fundo de um navio, sem conseguir distinguir se o barulho que você ouviu foi o rangido da madeira ou o grito de um homem morrendo. Ninguém te contou que a maioria dos piratas não escolheu essa vida. Ela simplesmente os engoliu. Como o oceano engole tudo que não tem força suficiente para resistir. Esqueça o que você viu no cinema. Esqueça o romantismo, o rum, a bandeira negra. Isso é fantasia construída para vender ingressos. A realidade da Era de Ouro da pirataria, esse período brutal que vai aproximadamente de 1650 até meados do século XVIII, é uma história sobre dor, desespero, violência cotidiana e a perda lenta, sistemática e irreversível da própria humanidade. Hoje você vai viver um dia completo dentro de um navio pirata, não como espectador, como tripulante. E quando isso terminar, você nunca mais vai ver um pirata da mesma forma. São 3 da manhã e o navio range. Ele range de uma forma que nenhuma palavra consegue reproduzir. É um gemido profundo, estrutural, como se a própria madeira estivesse viva e sofrendo. O Revenge é uma fragata de médio porte, com pouco mais de 30 metros, carregando 42 homens e 10 canhões de cada bordo. Está no Caribe, entre a Jamaica e as ilhas Sotavento, e o mar esta noite não está gentil. Você está deitado no convés inferior, numa rede de corda amarrada entre 2 traves de madeira úmida, a menos de 40 centímetros do homem ao seu lado. O cheiro é algo que você nunca vai conseguir descrever para alguém que não esteve aqui. É uma mistura de suor fermentado, madeira apodrecendo, bilge water, a água estagnada que apodrece no fundo do casco com tudo que cai nela, sangue, urina, comida estragada, ratos mortos e, por cima de tudo, o sal. O sal que penetra em tudo, que resseca sua pele, que gruda nos seus cabelos, que você sente na boca mesmo sem ter bebido água do mar. Tem 42 homens neste navio, mas homens é uma palavra que cobre realidades muito diferentes. Tem o velho Morrow, 12 anos no mar, 3 dedos a menos na mão esquerda. Tem o rato, 16 anos, que chegou a Nassau completamente bêbado e acordou no navio sem entender como tinha chegado ali. Tem Thomas, o carpinteiro, artesão respeitado em Bristol antes de sua oficina quebrar e seus filhos passarem fome. Tem César, ninguém perguntou o nome verdadeiro, e ele parou de oferecê-lo, que era escravizado num navio negreiro português antes de ser libertado pelos piratas, uma liberdade que na prática significou trocar um tipo de servidão por outro, ligeiramente menos brutal. Nenhum deles escolheu isso da forma que você imagina. A maioria foi empurrada, pela pobreza, pela fome, pela Marinha Real Britânica, que tinha o hábito desagradável de sequestrar homens em portos e tabernas. Você saía para tomar uma cerveja e acordava com um uniforme, num navio de guerra, sem que ninguém te perguntasse absolutamente nada. Quando esse navio era capturado por piratas, a escolha era simples: juntar-se a eles ou morrer. A vida não te dá sempre boas opções. Às vezes te dá apenas opções menos ruins. Às 4 da manhã, alguém grita de cima. Você não precisa entender as palavras. O tom é suficiente. Seus pés tocam o assoalho. A madeira está tão fria e úmida que parece pele de peixe, e você sobe pela escotilha. O vento te acerta como uma bofetada. O homem de vigia, o rato, aponta para o nordeste. Você olha. No começo não vê nada. Depois seus olhos se ajustam. Luzes, fracas, distantes, mas inconfundíveis. As lanternas de outro navio. A tripulação começa a se mover com uma eficiência que só vem de repetição e necessidade. Não há pânico visível, mas tem uma eletricidade no ar que você sente na sua própria respiração, que fica levemente mais rápida sem que você perceba, porque aquelas luzes podem significar muitas coisas. Podem significar riqueza, podem significar a Marinha Real Espanhola, podem significar a morte. O capitão sobe ao convés. Você precisa entender o que é um capitão pirata, porque ele não é o que você imagina. Não é um rei absoluto. No mundo pirata de 1650, o capitão é eleito pela tripulação, por maioria de votos, numa estrutura que, em alguns aspectos, era mais democrática que a maioria dos governos da época. Pode ser deposto pela mesma maioria,
Seu poder absoluto existe apenas durante batalhas. Fora disso, precisa negociar, persuadir, ceder. O capitão Edward Holt tem 43 anos, o que no contexto significa que ele é um sobrevivente extraordinário. Uma cicatriz vai do canto esquerdo da testa até a mandíbula direita. Seus olhos têm aquela qualidade de olhos que já viram coisas das quais o cérebro tenta, mas não consegue, se distanciar. Ele não faz discursos, simplesmente olha para o horizonte e vira para o imediato. James Calloway. O imediato é a engrenagem que faz a máquina girar. Sabe exatamente quantas barras de pólvora restam, quanto biscoito ainda tem no porão, quem está doente e quem está simulando. Tem 31 anos e um temperamento que alterna entre frieza calculista e explosões de violência sem aviso prévio. Os homens o respeitam da forma que se respeita um cão grande, com atenção constante ao estado do animal. Holt e Calloway trocam palavras baixas. Você não ouve, mas vê quando Calloway se vira com aquela expressão que diz que a noite não acabou. Às 5 da manhã, a decisão já foi tomada. O navio nas luzes é um mercante espanhol. Perfil alto no casco. Movimento lento. Pode estar carregando prata das minas andinas, especiarias, instrumentos. Ou pode estar quase vazio. Não há como saber sem se aproximar. A questão, invisível mas sentida por todos os 42 homens, é se vale o risco. O oceano de 1650 está ficando progressivamente mais patrulhado. A linha entre corsário e pirata comum era extraordinariamente fina e frequentemente ignorada quando havia uma forca disponível. Não existe votação formal. Existem olhares, e os olhares dizem o suficiente. O rato, com 16 anos e nada a perder, está claramente do lado da ação. O velho Morrow olha para o mar com a expressão de quem calcula probabilidades aprendidas com o sangue de outros. Holt dá a ordem. Aproximação silenciosa. Nenhuma lanterna. O que acontece a seguir é uma coreografia que você só aprecia ao viver e percebe quanto treinamento brutal está por trás. O carpinteiro verifica os canhões. Os artilheiros preparam as peças em silêncio. O som de canhões sendo carregados viaja surpreendentemente bem sobre a água calma. Os marinheiros ajustam as velas com movimentos mínimos. Outros pegam armas. Facas, pistolas de silex, cutelos. Você pega o que te é dado. Não há escolha nisto. O amanhecer chega por volta das 6 com uma luz rosa-dourada que tinge a crista das ondas de uma cor que parece artificial demais para ser real. Você notaria isso se não estivesse com o coração batendo numa velocidade que sente incorreta para a hora da manhã. O mercante está a 1 quilômetro. Você consegue ver melhor no clarão crescente. Nau de médio porte. Bandeira espanhola. Movimento lento. Confiança é um luxo que o Oceano Atlântico de 1650 não pode suportar. Mas muita gente comete esse erro. A bordo do Revenge, o silêncio é denso como pano molhado. Você olha para os homens ao redor e vê rostos em diferentes estágios de preparação psicológica. Os veteranos têm expressões fechadas, quase entorpecidas. O mecanismo de distância emocional é ativado automaticamente. Os mais novos têm aquela mistura específica de medo e adrenalina que você vê nos olhos de animais antes de um predador aparecer. Só que aqui não está claro quem é o predador. Calloway passa e diz em voz baixa: "Quando eu mandar, você sobe a corda e segura o convés. Não pense, só faz. Não pensar. É mais fácil dito que feito, mas você começa a entender por que essa instrução existe. Pensar de verdade, sobre o que você está prestes a fazer, sobre o homem do outro lado que vai acordar esta manhã sem saber que você existe, é um caminho rápido para a paralisia. E a paralisia, num convés de batalha, mata. São 7 da manhã, quando o mercante finalmente percebe o Revenge. Você vê o momento exato, uma agitação no convés do outro navio, figuras pequenas que começam a se mover de forma diferente, o sinal inconfundível de alarme. Levado pelo vento, você ouve algo que soa como um grito. Holt dá a ordem. As velas do Revenge se abrem completamente e o navio ganha velocidade. Os artilheiros tomam posição. As bocas dos canhões apontam para o exterior, negras e silenciosas. O mercante tenta fugir, desesperadamente, sem precisão, sinais de pânico a bordo. Mas fuga não é opção. O Revenge é mais leve, mais ágil,
e a distância diminui a cada minuto. O tiro de aviso vem primeiro. O som é algo para o qual nenhuma preparação é adequada. Não é apenas barulho, é uma concussão física que você sente no peito, nos dentes, nas orelhas. A bola cai na água à frente do mercante, levantando uma coluna de espuma branca. É um sinal. Significa pare. Significa, não temos que fazer isso da forma difícil. No mundo pirata de 1650, havia uma lógica brutal, mas pragmática. Se um navio se rendia sem lutar, a tripulação tinha chance razoável de sobreviver. Se resistia, as probabilidades caíam drasticamente. Piratas que precisavam lutar duro raramente tinham misericórdia sobrando quando o combate terminava. O mercante espanhol decidiu resistir. Uma fileira de chamas do bordo inimigo, canhões respondendo, e o Revenge é atingido. Você sente antes de ouvir uma vibração que sobe pelo casco, pelos seus pés, pelos seus joelhos. Então, o som chega. Então, o grito. Quando você olha para a esquerda, um dos homens que estava ao seu lado 30 segundos atrás não está mais ali da mesma forma que estava. Você não quer descrever isso, mas vai carregar a imagem. O que vem depois é caos com estrutura, que é mais perturbador que caos simples. Os canhões do Revenge respondem e o barulho é apocalíptico. Uma sequência de explosões que se sobrepõem até você perder a capacidade de distingui-las. Fumaça em toda parte, densa, acre, branca-cinza, queimando os olhos. O chumbo e a pólvora têm um cheiro metálico, sulfuroso, quente, que se mistura ao sal e à madeira queimada. O Revenge se aproxima do mercante em ângulo de convergência que vai terminar em colisão controlada. Bordo contra bordo. Homens com ganchos prontos para laçar o convés inimigo. Outros com pistolas, cutelos. Aquela qualidade no ar que só existe quando muitas pessoas estão psicologicamente preparadas para matar ou morrer. Calloway grita, agora, e você vai. Não há pensamento naquele momento. Há apenas movimento, barulho, o choque físico quando os navios se encontram. E então você está escalando, e há figuras do outro lado com armas e medo e raiva, e o que vem a seguir fragmenta a memória em flashes, não narrativa contínua, porque o cérebro humano não consegue processar esse nível de experiência de forma linear. Em 20 minutos, acabou. São 8h30 quando o convés do mercante está tomado, e o silêncio que se segue tem peso, textura. É o silêncio de pessoas processando o que aconteceu, de corpos voltando do estado de combate para algo mais próximo do normal, de homens fazendo a contagem silenciosa que todo sobrevivente faz. 2 homens do Revenge estão mortos, 4 feridos, 1 gravemente, e você olha para ele e sabe, pela expressão de Morrow ao examinar o ferimento, que o prognóstico não é bom. Medicina a bordo de um navio pirata em 1650 é uma disciplina praticada com otimismo heróico e recursos mínimos. Não há médico. O que existe é um homem que aprendeu medicina pela necessidade, chamado cirurgião por cortesia, armado com ferramentas que você reconheceria, com o horror de contextos completamente diferentes. A tripulação do mercante está reunida no convés sob guarda. Medo, raiva e resignação em diferentes proporções. O capitão espanhol sangra um ferimento no ombro, mas está de pé com a rigidez forçada de um homem recusando-se a demonstrar medo, e cujos olhos entregam o que o corpo tenta esconder. O processo que vem a seguir é uma negociação. Holt quer saber o que o navio carrega. O capitão vai mentir inicialmente, quase universal, como se a mentira fosse uma obrigação protocolar. Holt sabe que o homem está mentindo. O capitão sabe que Holt sabe. Há um ritmo nisto, estabelecido ao longo de décadas. Enquanto isso, a tripulação está nos porões fazendo inventário. E aqui aparece outro aspecto que o cinema raramente mostra. A divisão do saque tem regras formais, escritas antes da viagem nos artigo do navio, um documento que cada membro assinou ou marcou com uma cruz. O capitão recebia uma parte maior. O imediato e os especialistas recebiam porções intermediárias. A tripulação comum dividia o resto igualmente. Se você fosse ferido em combate, havia compensação adicional, uma escala que fixava valores para a perda de membros, tanto por um olho, tanto por uma mão, tanto por um pé. Um sistema de seguro proto-moderno,
nascido da necessidade de dar aos homens razão suficiente para enfrentar o risco. Não era perfeito, mas existia, e isso por si só era notável para a época. O sol está alto quando o trabalho de transferência começa, e com ele vem o calor caribenho que desce em peso sobre o convés. Você está movendo caixas. Isso é o que pirataria é, na maior parte do tempo. Trabalho físico pesado, monótono, brutal. Mover caixas, cordas, barris, consertar o que foi quebrado, limpar o que foi manchado. O glamour está tão ausente desta cena que parece até cruel que o imaginário popular tenha construído algo tão diferente. A carga resultou ser moderada. Tecidos, especiarias, instrumentos de navegação, um baú com moedas de prata que, quando aberto, gerou um murmúrio coletivo. O som de 42 homens fazendo cálculos simultâneos sobre o quanto aquilo significava para cada um. Comida também foi transferida, e esta parte talvez tenha gerado mais alívio que as moedas, porque a situação de provisões do Revenge estava ficando preocupante. A decisão sobre a tripulação do mercante é tomada com eficiência que você acha ao mesmo tempo admirável e perturbadora. Os que parecem ser marinheiros competentes recebem a oferta coercitiva de se juntar ao Revenge. A maioria recusa. Alguns aceitam, pelo mesmo cálculo que levou outros a esse convés antes deles. O capitão e os oficiais são colocados num bote com provisões suficientes para alcançar terra. Não é misericórdia, é pragmatismo. Matar capitães de navios mercantes espanhóis de forma desnecessária tende a motivar respostas desproporcionais da armada. Os africanos escravizados a bordo representam um momento de ambiguidade moral que o Revenge navega de forma inconsistente. Alguns são libertados. Na prática, absorvidos pela tripulação pirata nas mesmas condições de semi-escravidão disfarçada de liberdade que César conhece há anos. César não diz nada durante esse processo. Olha, calcula, guarda. À tarde, quando não há batalha, é uma monotonia que você não estava preparado para sentir. Há trabalho constante. Um navio de madeira do século XVII requer manutenção perpétua, calafetagem das rachaduras, revisão das velas danificadas, limpeza dos canhões. Canhões sujos travam, e um canhão que trava no momento errado é uma sentença de morte. Cozinhar num fogareiro de ferro que representa risco de incêndio constante e que os homens toleram, porque a alternativa é comer frio. A comida é um capítulo à parte. A dieta básica consiste em biscoito de marinheiro, extremamente duro, sem umidade suficiente para sustentar vida, mas frequentemente infestado de gorgulhos pequenos. A maioria simplesmente comia com eles, ou batia o biscoito antes para que caíssem. Um ritual mecânico que diz muito sobre a adaptação humana. Carne salgada em barris, que precisava ser deixada de molho antes de comer, e mesmo assim tinha textura e sabor que exigiam muita fome para apreciar. Fruta fresca era um luxo que aparecia apenas logo após paradas em porto, e a ausência dela matava, não em batalha, não em tempestade, mas lentamente, através do escorbuto. Primeiro sangrava suas gengivas, depois afrouxava seus dentes, depois enfraquecia seus ossos, depois te matava enquanto você ficava deitado sentindo seu corpo se desfazendo por dentro. Ninguém em 1650 sabia exatamente por que frutas cítricas preveniam o escorbuto, mas marinheiros experientes haviam notado a correlação. O velho Morrow tem escorbuto em estágio inicial. Você percebe à tarde, quando ele está sentado com a expressão de quem gerencia uma dor específica, e seus dentes têm aquela mobilidade ligeiramente errada. Ele sabe, todo homem neste navio sabe, e todos sabem que a solução está fora de alcance imediato. O entardecer traz uma calmaria que é o oposto do que você esperaria sentir. O sol descendo sobre o Caribe e você sente uma espécie de culpa em admitir isso, dado o contexto, genuinamente, perturbadoramente belo. A água muda de azul profundo para dourado, laranja, roxo escuro que parece pintado à mão. Aves marinhas passam informações soltas, indiferentes ao drama humano abaixo delas. Homens estão sentados em grupos pelo convés, a maioria em silêncio. Alguns jogam cartas com um baralho tão gasto que as figuras são mais lembradas que vistas.
Alguns bebem rum, o único anestésico disponível para as memórias que hoje geraram. Alguns olham para o horizonte com uma expressão para a qual você não tem nome ainda. Não é paz, não é tristeza, é o que acontece quando um ser humano processa experiências que excedem a capacidade normal. O rato está sentado sozinho na proa. Você se aproxima e fica ao lado dele sem falar. Tem 16 anos e hoje viu coisas que homens adultos com o dobro da sua idade teriam dificuldade em processar. Ele diz, eventualmente, sem olhar para você. Era diferente do que eu pensava. Você não responde, porque não há resposta adequada para essa frase. À noite, depois da última refeição, Holt faz algo incomum. Senta com a tripulação. Em palavras medidas, com a economia de um homem que não usa mais palavras que o necessário, ele fala sobre o próximo destino. Uma ilha, conhecida por coordenadas e marcas na costa que só quem já esteve sabe reconhecer. Reparos, provisões, descanso, descanso. No vocabulário pirata significa coisas específicas, rum em quantidade maior que o cotidiano, contato com comunidades costeiras que desenvolveram relação simbiótica com a pirataria, que não faziam perguntas sobre a origem das mercadorias, que forneciam provisões em troca de dinheiro e de não serem atacadas. Porque esse é outro aspecto que o romance omite, a cumplicidade. A pirataria não existia no vácuo. Existia numa ecologia complexa de interesses. Comerciantes que compravam saques sabendo o que eram. Funcionários coloniais que recebiam propinas para olhar para outro lado. Armadores que financiavam expedições esperando retorno. Impérios que usavam piratas como instrumentos de política externa e depois os sacrificavam quando conveniente. Sir Henry Morgan, que devastou o Panamá com uma brutalidade que fez até outros piratas sentirem desconforto, eventualmente foi nomeado vice-governador da Jamaica. A linha entre herói e pirata era inteiramente determinada por quem estava no poder e o que precisava naquele momento. A noite fecha completamente e você está deitado na sua rede novamente. O cheiro ainda é o mesmo, a madeira ainda é fria, o homem ao lado ainda ressona com a regularidade de quem aprendeu a não ter consciência sobre certas coisas. E você pensa, porque agora, no escuro, o pensamento retorna com uma insistência que não pode ser ignorada. Você pensa sobre os 2 homens que morreram esta manhã. Peterson tinha uma mulher em Bristol. Falava dela ocasionalmente, com aquela saudade específica onde a distância transforma memórias ordinárias em objetos preciosos. O que ela vai saber? Quando vai saber? Vai esperar por ele, talvez por anos, sem receber nada além de silêncio. Você pensa sobre César, em alguma rede próxima, carregando uma história cuja relação com liberdade é uma ironia tão profunda que precisaria de um filósofo para fazer justiça a ela. E você pensa, inevitavelmente, sobre você mesmo. O que levaria um homem a estar aqui? Fome? Desespero? A crença ingênua de que qualquer alternativa era melhor que o mundo sufocante de regras e hierarquias em terra? Ou simplesmente o acúmulo silencioso de circunstâncias sobre as quais você tinha pouco controle? A maioria dos piratas não era o que o imaginário construiu. Não eram aventureiros livres optando pela vida no mar com galhardia. Eram, em sua maioria, pessoas que o sistema havia triturado. Ex-marinheiros da Marinha Real que tinham sido tratados com brutalidade institucional e que encontraram, paradoxalmente, mais igualdade e autonomia relativa na vida pirata que na vida legalmente sancionada que haviam deixado. Eram refugiados de um mundo que não tinha lugar para eles. Isso não os torna heróis, não apaga os crimes reais, a violência real, o sofrimento imposto a pessoas que tinham ainda menos poder que eles, mas torna a história mais complicada, mais humana, mais parecida com a história geral da humanidade. Às 2 da manhã você ainda está acordado. O navio range, o mar empurra e recua com aquele ritmo que ora acalma e ora perturba. Há uma estrela visível através de uma fresta na tábua acima de você, única, brilhante, completamente indiferente à realidade do convés abaixo. E ali você entende algo que os livros não capturam. É a solidão. Não a solidão de quem está sozinho. Você está a menos de 1 metro de outras pessoas em todos os lados. É a solidão de estar profundamente isolado do resto da humanidade, de ter cruzado uma linha sem retorno fácil, de ser um homem fora da lei, num mundo onde a lei é a única coisa que te protege de outros homens fora da lei. É a solidão de saber que sua vida
tem o valor que o mais forte ao seu redor decide que ela tem. É a solidão de olhar de volta para a vida ordinária que outros vivem e ver uma costa distante que ainda existe, mas para a qual o barco de volta não navega facilmente. Quando o sol nasce de novo, outro dia começa. E você percebe, com uma clareza ao mesmo tempo óbvia e perturbadora, que este ciclo simplesmente continua. Não há momento dramático de libertação, ou redenção, ou conclusão. Há apenas o mar, e o navio, e os homens, e o que cada dia traz, que pode ser tédio brutal ou violência brutal, com pouca coisa no meio. A era de ouro da pirataria terminou não porque piratas se tornaram melhores pessoas, terminou porque os impérios coloniais decidiram que o custo de tolerá-la era maior que o custo de erradicá-la. As frotas foram enviadas, as forcas foram erguidas, os corpos eram deixados em gaiolas de ferro nas entradas dos portos, decompostos como advertência. Outros piratas fugiram para águas mais distantes, prolongando o inevitável. Alguns encontraram anistia e desapareceram na vida comum, carregando memórias que provavelmente não compartilhavam. O que ficou foi a lenda, depurada, romantizada, transformada em entretenimento palatável para gerações que queriam a emoção sem o cheiro, a bandeira negra sem a ferida de bala gangrenada, a liberdade sem a fome que a motivou. Mas antes de ir, antes de você voltar para o seu mundo com aquecimento central e antibióticos e leis que, imperfeitas como são, pelo menos existem para te proteger, considere uma pergunta final. O que faz um pirata? Não no sentido romântico, no sentido real, psicológico. A resposta simples é a escolha moral. A resposta complexa, a verdadeira, é que a linha entre quem se torna um pirata e quem não se torna frequentemente tem muito menos a ver com caráter individual e muito mais a ver com as circunstâncias nas quais esse caráter foi formado. Todo homem que você conheceu hoje era, em outro contexto, potencialmente um artesão, um pai, um vizinho ordinário. O sistema que os triturou não aparece na bandeira negra, mas está nas histórias de cada homem que a carregou. Isso não é uma defesa da pirataria, é uma recusa da simplificação. O ser humano não é simples. A história não é simples. E as escolhas que as pessoas fazem em condições de desespero raramente são o tipo que qualquer um de nós, confortavelmente distantes no tempo, está em posição de julgar com a facilidade que o julgamento tende a requerer. Você viveu um dia em 1650, um único dia. E ele foi suficiente para lembrar que entre você e aquele convés há uma distância de séculos, de tecnologia, de direito, de medicina, e uma distância muito menor de humanidade do que o romantismo histórico prefere admitir. O mar não mudou. As ondas batem com a mesma força. O sal ainda tem o mesmo gosto. E os homens? Os homens ainda chegam aos mesmos limites, pelos mesmos motivos. O contexto muda. A natureza humana, em sua glória e em sua brutalidade, permanece reconhecível. Se esse dia te afetou de alguma forma, se você sentiu qualquer coisa que não esperava sentir, se alguma imagem ficou, se alguma pergunta abriu, escreve nos comentários. Não porque o algoritmo precise, porque essas histórias precisam ser conversadas e porque cada perspectiva que você traz a elas as torna mais completas, mais honestas, mais parecidas com o que a história realmente é. Não um conjunto de datas e fatos, mas a experiência acumulada, contraditória e inextricável de seres humanos tentando sobreviver a mundos que não pediram para habitar. Compartilha com alguém que precisa ver piratas com outros olhos. Não os olhos do cinema, os olhos de quem esteve, por alguns minutos, no convés. O mar ainda está lá e tem muito mais para contar.